Estamos sobre um tema, Provérbios, capítulo 16, o verso 1. Vamos ler juntos? Coloca para nós aí, por gentileza. Provérbios 16 e 1. Dou-lhe uma. No 3. 1, 2, 3. Do homem são... Na versão que nós estamos usando, se não me engano é a Ara, né? A resposta certa vem do Senhor. Certa de assertividade, certa daquilo que Deus sabe o que é certo. Há um conflito em certezas, você sabia disso? Conflito das certezas é ou são, né? A minha certeza e a certeza de Deus. A gente tem tantas certezas, né? A gente faz um cálculo e a gente diz, não, tá certo que é isso aqui. Aí Deus vem e surpreende tudo. Então nós estamos aqui buscando saber qual é a resposta certa de Deus. E quando a gente fala disso, a gente já automaticamente deveria estar entendendo que nós estamos renunciando à minha certeza. Que só tem uma maneira de viver o que é certo de fato. É a gente abrir mão do que é nosso e ir por aquele que é mais seguro. Qual que é a resposta mais segura? A sua ou a de Deus? Fica com esse mistério aí para você mastigar em casa e o restante da sua vida, porque esse é o desafio a cada passo, a cada decisão e a cada momento. Saber se queremos do nosso jeito ou do jeito de Deus. E eu posso te garantir uma coisa, por melhor que seja o seu jeito, por melhor que pareça ser o seu jeito, jamais chega perto daquilo que Deus tem planejado. Mas de longe, muito longe, muito longe. Hoje nós vamos ver uma história, e eu vou investir, né, não é gastar, eu vou investir tempo na leitura bíblica, até porque eu gosto, e que a palavra fique muito mais no seu coração, e aquilo que o Espírito vai falar, mas eu quero que você caminhe nessa leitura comigo, que está em Juízes capítulo 6. Eu estou usando a versão fiel, talvez você tenha aí uma diferença ou outra, não sei qual a versão que você está usando, mas eu pedi também para que eles colocassem na projeção a versão fiel, se tiver muito difícil de você acompanhar na sua Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Oxe, já tem uns 2, 3 que acharam. Juízes capítulo 6. Depois de Josué. Estou ouvindo um barulho santo. Dou-lhe uma. Valendo? Juízes capítulo 6. Prepara bem aí, coloca como é que é o nome? Aquele lenço, né? Aquele babador agora, você vai comer bastante. Pode ser que dá uma escorrida o óleo assim, mas não se preocupe que não vai sujar a roupa. Bíblia não dá má digestão, não faz mal, só fortalece. Pode comer à vontade, não tem nenhuma contraindicação. Vamos lá. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor deu nas mãos dos midianitas, nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Preste atenção agora. Por quê? Sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois,
nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Então a primeira parte, queridos, de pano de fundo é entendermos a história. Nós estamos aqui pós Josué. A gente, se voltasse atrás, né, se fôssemos fazer algumas outras leituras, nós ainda ganharíamos mais em pano de fundo, em compreensão, mas basta dizer que termina o livro de Josué, o povo aclamando e dizendo que eles estavam escolhendo Deus. Josué faz um desafio dizendo para eles: escolho a quem vocês querem servir. Mas ele se posiciona dizendo: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todos a um disseram que fariam a mesma coisa. A nação disse: estamos juntos, estamos fechados, esse é o projeto e assim viveremos. No entanto, você vai ver já no começo do livro de Juízes que eles começam a desobedecer a Deus. Deus havia dito que eles deveriam varrer as outras nações que tinham pecados que poderiam contaminá-los. E eles não fizeram isso. Eles foram vencendo batalhas e deixando alguns cananeus, deixando alguns jebuseus, deixando alguns outros de outras nações. No final, você começa a perceber que Israel vai se perdendo, ao ponto de aquele povo que era zeloso por Deus se transforma em idólatra, prostituto e fazendo coisas que abominavam a Deus. E aqui nós temos mais começam a se levantar, nesse momento nós não temos mais um homem como Josué, mas começam a se levantar alguns juízes, que eles começam a fazer a liderança do povo naquele momento. Por isso o livro de Juízes. E aqui nós chegamos em um homem bem conhecido. Nós conhecemos muito bem a história de Gideão, mas vamos hoje reforçar alguns fatores. E o pano de fundo antes de Gideão é esse. Israel ele está fugindo dos midianitas. Além disso, existem amalequitas e outros que vêm do Oriente contra Israel e vêm para destruir tudo. E todas as vezes que eles chegam lá, eles fazem uma desgraça na terra, ao ponto de podermos dizer que esse é o real significado da expressão de terra desolada, de terra destruída. Eles destruíam a terra e não deixavam nada para Israel, ao ponto da nação de Israel começar a fazer covas nos montes e cavernas e tentar fazer ali fortificações. Então esse é o cenário que você pode imaginar o que há dentro de um cenário desse. Nós temos, assim, na minha perspectiva, algumas coisas são óbvias nesse cenário. Uma delas, medo. Medo do amanhã, as incertezas, as dúvidas, os problemas de fé, os problemas gerais, né? Seja na alimentação, seja na saúde física, emocional. O que você imaginar, esse povo com toda certeza sofria, porque se existe um cenário que nós não conhecemos, mas pensamos ser terrível, é uma nação aonde ela não consegue ser nação, aonde ela não consegue fazer coisas triviais que nós fazemos, ir para casa, dormir tranquilo, trabalhar, ir comprar alguma coisa no mercado, voltar, fazer a sua comida em casa, comer do jeito que você quer, fazer o que você quer, fazer também não faz, se quer faz, e assim por diante. Numa nação que está vivendo o que Israel está vivendo, o que eles têm é a incerteza do dia. Como é que será se esse povo voltar aqui? O que eles vão fazer dessa vez? O que será da minha vida? O que será da vida da minha família? O que será dos meus familiares? O que comeremos? Como que a gente vai guardar comida? Se hoje você pode pensar assim, o que vou comer? E olha na geladeira um monte de coisa gostosa, e fala assim, não estou a fim de comer nada do que tem na minha geladeira, fica difícil de a gente imaginar um cenário como esse.
Então, num cenário como esses, queridos, muitas vezes, eles até pensavam em comer uma coisa básica, talvez um pão, mas não tinha o trigo. Ou se tinha que pensar duas vezes, né? Porque eu tenho tantos dias até a colheita, quanto que eu vou ter outro pão, da onde que vai sair dinheiro, como que a gente vai comprar, aonde que a gente vai comprar. Todos os processos são uma incógnita, todos os processos são dúvidas. E para a gente olha para a geladeira, não vê nada para comer, vai lá no iFood e ainda pede uma outra coisa, e termina de comer e diz, devia ter feito alguma coisa que eu não gostei do lanche que veio. Então é difícil de a gente fazer essa ponte no cenário que a gente vive. E num cenário como esse, qual é a solução? O que fazer? E o texto diz para nós que quando o negócio apertou, eles clamaram ao Senhor. Então é aqui que vai fazer uma linha divisória entre o que eles estavam vivendo e agora uma outra realidade que vai ser conquistada pela fé. O texto diz para nós que eles clamaram ao Senhor. Veja o verso 7, como é que continua. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas. Eu não sei se isso é grande ou se isso é triste, mas na minha interpretação, para mim, isso é triste. Porque eu gostaria muito que esse texto estivesse dizendo, e clamaram ao Senhor os filhos de Israel, porque amam a Deus. E clamaram ao Senhor porque eles gostariam mais da presença de Deus. E clamaram a Deus porque essa era uma atitude de vida, porque assim eles viviam, porque isso lhes dava prazer. Mas o texto diz que o clamor deles é motivado por causa dos midianitas, por causa das lutas, por causa das provas, por causa das dores, por causa do que eles perdiam, por causa dos medos, por causa das aflições. Queridos, Deus quer um relacionamento onde a gente entenda quem é Deus e se aproxime dele por amor. Ele nos ama e já provou isso naquela cruz. Mas se esse caminho maravilhoso que ele construiu não for o suficiente, tem muita gente que precisa passar por processos, que esses processos fazem com que ele entenda que há um Deus no céu que o ama, há um Deus no céu com um projeto maravilhoso para a sua vida, há um Deus no céu que te colocou nesta terra com um propósito e com uma missão. E tomara a Deus e glória a Deus que ninguém vá por esse caminho, mas que todos olhem para aquela cruz e falem, Ele me ama, e eu preciso responder a esse amor, aleluia. Verso 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Queridos, o que Deus está dizendo é, vocês estão vivendo uma realidade, porque esqueceram do que eu fiz. Olha o que eu fiz por vocês. Olha como eu construí a história de vocês. E vocês não me deram ouvido. E ele não está falando de dar ouvido pelo que Deus tinha dito apenas, mas pelo que Deus havia feito. E eu quero te dizer uma coisa, foi lindo aquele povo passar pelo Mar Vermelho, foi lindo ver Deus guardando a nação de Israel no meio do Egito, foi lindo o cuidado e a provisão de Deus, mas nenhum milagre nessa terra e nenhum milagre que Israel viveu é maior do que aquela cruz que se levantou e o Salvador entregou a sua vida por amor, dizendo e provando, eu te amo e eu te amo, olhando para a cruz, nada se compara com a cruz, aleluia.
Não há milagre nessa terra maior do que a cruz. E se eles não estavam dando ouvidos pelos milagres que Deus fez no Egito, a pergunta é para nós: nós temos dado ouvido ao que Ele fez naquela cruz? Nós temos percebido o seu amor? Nós temos entendido o seu amor? As aflições do presente século não se comparam com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Verso 11, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar, ou para a sua salvação, dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Queridos, nós temos aqui, para nós que queremos a resposta certa de Deus, algumas dicas de Deus de como Deus responde. Deus é assertivo na sua resposta. Nós somos só interrogação. Nós temos muitos porquês, muitos o que está acontecendo. O texto diz para nós que o anjo do Senhor vai até Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão está malhando trigo no lagar. Não era local de malhar o trigo. Ele fazia isso para quê? Por cuidado, porque ele temia os midianitas que poderiam vir. Ele está lá tentando fazer a sua provisão, e o anjo chega para ele e diz que ele é valoroso e escolhido, e que Deus ia usar a vida dele, em outras palavras, ou nas minhas palavras. Gideão responde ao anjo da seguinte maneira: se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu? O que é feito das tuas maravilhas, e que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Nós temos 3 posicionamentos e 3 perguntas de Gideão querendo resposta. Ele quer uma resposta certa de Deus. Ele está dizendo: se Deus é conosco, se Deus é, e Deus está dizendo o quê? Eu sou contigo. E ele faz a pergunta no coletivo: se o Senhor é conosco, se o Senhor é conosco. Então ele está perguntando que o problema que está acontecendo é um problema geral, e Deus está olhando para ele no individual e dando uma resposta. E ele está dizendo: se o Senhor está conosco, por que eu estou vivendo isso? Porque nós estamos vivendo o que estamos vivendo. A segunda dúvida dele: o que os nossos pais contaram hoje é só história. Aquilo que nossos pais contaram, aonde estão as tuas maravilhas? E por fim ele diz o que já não é mais uma pergunta, mas sim uma afirmação: o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Você não verá Deus falando: senta aqui, Gideão, que agora na próxima semana, nos próximos 3 dias, nas próximas 24 horas, nos próximos 40 dias, eu vou responder as tuas perguntas, vou esclarecer o que está acontecendo e vou dizer o que tem que ser feito. Não, queridos. Quando Deus tem uma direção, pode ter certeza
que o que Ele está dizendo vai responder todas as tuas dúvidas e tudo aquilo que você não consegue fechar a conta. Você está tentando entender o que está acontecendo e Deus já está vindo com a resposta pronta e dizendo: faça isso, porque eu sou contigo. Na pergunta dele é o que aconteceu, que o Senhor não está conosco, e Deus já está respondendo: eu sou contigo, aleluia. Às vezes, queridos, nós estamos presos porque a gente está tentando fechar a conta no coletivo. E Deus está olhando para nós e nos respondendo no particular. E o particular de Deus, que muitas vezes eu e você estamos pensando que é uma resposta pessoal, Deus está olhando e falando: esta é uma resposta coletiva. Eu vou abençoar você e através de você eu vou abençoar outras pessoas, aleluia. Gideão, quando ele quer fugir da equação, ele responsabiliza todos. Ele diz: o Senhor nos abandonou. O que foram feitos os milagres dos nossos pais, o que aconteceu com tudo isso? Ele está jogando e terceirizando o problema, e Deus está chamando ele para a responsabilidade. Queridos, muitas vezes nós queremos respostas e ficamos nos vitimizando diante de uma situação, e nos vitimizando, dizendo que aquilo que estamos passando é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa do meu pai, é por causa do meu marido, é por causa do meu filho, é por causa do governo, é por causa da igreja, é por causa, sempre terceirizando o problema. E nesse âmbito, querido, a gente não progride, a gente não vai à frente, a gente não obedece a Deus. Porque aqui o que Deus está dizendo é que Ele vai fazer, e para que Ele faça, Ele está dando uma ordem. Primeiro, compreenda que você está sendo escolhido e foi escolhido por Deus, e que Deus é contigo. Queridos, a primeira pergunta de Gideão: se o Senhor é conosco. Veja que o problema dele é tipo assim: eu estou olhando o problema, e do jeito que a gente está vivendo, se tem uma coisa que eu já entendi, Deus não está conosco, senão nós não estaríamos vivendo o que eu estou vivendo. E Deus poderia ficar aqui um bom tempo falando para ele: sabe por que não são como vocês? Vocês são idólatras, vocês são isso. Deus poderia fazer uma lista das razões, mas Ele resolve, e a resposta assertiva de Deus é: o Senhor é contigo. Isso nos leva a uma pergunta crucial nessa tarde. Como que está a sua vida com Deus? Porque a gente joga o problema no coletivo, mas se esquece da nossa responsabilidade individual. Enquanto a gente culpa todos ao nosso redor, Deus está olhando para você e para mim e está dizendo: e eu posso resolver não só o seu problema, com um posicionamento seu. Você entende isso? Um posicionamento seu não resolve só a sua vida, resolve a vida de outras pessoas. E é fácil a gente ficar falando: está todo mundo pecando, está todo mundo fazendo errado. E Deus está dizendo: mas você, eu sou com você. Ou não. E aí vai dependendo de um posicionamento pessoal, porque por mais que Deus está dizendo: Gideão, eu sou contigo, isso ser materializado vai depender dos próximos passos na vida dele. Se ele não tomasse uma posição e fosse no caminho de Sansão, ou de Saul, ou de outros homens, nós poderíamos dizer que foi um homem que, como Saul, foi ungido rei, recebeu o Espírito Santo e não viveu a proposta de Deus. Ou como Sansão, foi gerado para ser uma bênção, mas não viveu o que Deus sonhou e planejou para a vida dele. Queridos, a primeira coisa que precisamos entender para aqueles que querem uma resposta correta, certa e que vem de Deus: não fique debatendo com Deus, assuma a sua posição.
Assuma a sua posição. Se você sabe que precisa ter uma vida de oração, lute por isso. Guerreie por isso. Faça disso uma guerra na sua vida. Eu preciso de uma vida de oração. Se eu preciso me alimentar da palavra de Deus, faça disso a sua peleja. Nós cantamos hoje sobre estas guerras que nós enfrentamos, oramos sobre isso e começa no nosso posicionamento. Se eu sei que eu preciso congregar por várias razões, faça disso uma obediência ao Senhor. Quantas vezes conversamos com pessoas que estão passando situações difíceis, queridos, e no entanto, quando a gente fala como está a sua vida espiritual, a pessoa não tem tempo com Deus, a pessoa não consegue, diz que não consegue orar, diz que não consegue ler a Bíblia, diz que não consegue. Queridos, a primeira coisa, a primeira chave que mudou é que o povo clamou a Deus. Clamar é um posicionamento. Clamar não é uma oração simples. O clamor não é apenas um pedido. O clamor é quando você chega num extremo, aonde você coloca aquilo para fora, com muita vontade, com muito desejo de alcançar. É um grito da nossa alma. É aquele basta, chega, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. Quando essa chave vira, queridos, aquilo que é impossibilidade começa a ser transformado, a começar pelas nossas atitudes. Nós poderíamos dizer que a depender de como você está agindo, isso vai demonstrar o quanto você deseja de fato algo. Que não dá para imaginar alguém que precisa de algo desesperadamente, que não vai fazer aquilo que precisa ser feito. Que não vai pagar o preço que precisa para o seu milagre, para a mudança da sua história, para viver aquilo que ele quer. Então o que nós temos aqui é um Gideão, que ele tem perguntas, mas um Deus dizendo para ele, que quem vai dar a vitória para ele é ele, ao ponto de Deus dizer no verso 14, vai nessa tua força, e você vai livrar das mãos dos midianitas. E aí, ele termina fazendo uma pergunta, porventura, não te enviei eu? A gente muitas vezes acaba, queridos, não prestando atenção no texto, porque se Gideão faz essas perguntas, ele diz, é como se Deus estivesse dizendo para ele, eu entendo que você está confuso, eu entendo que você não tem respostas, eu entendo que você não está compreendendo o quadro todo, eu entendo que você está meio que sem horizonte, mas deixa eu te dizer uma coisa, essa tua força já é suficiente para mudar a sua história. Vai nessa tua força, vai mesmo com essas suas dúvidas, vai do jeito que você está questionando, mas vai em frente, segue. Você vai começar a fazer e daqui a pouco as coisas vão ser mudadas. A gente quer que as coisas sejam mudadas para a gente mudar. E não é assim que funciona. A gente vai mudando e as coisas vão sendo mudadas. À medida que você vai entrando. Então Deus está dizendo, vai nessa tua força. E aí ele faz um lembrete. Porventura não fui eu que te enviei? Em outras palavras, ele está dizendo assim, você tem quem garante essa vitória. Não vai ser você que vai fazer isso. E o texto vai ficar cada vez mais claro. Mas o primeiro passo que Gideão precisa tomar é entender que há uma ordem de Deus dizendo, vai, você vai livrar. E esta é a primeira ordem de uma resposta certa para a sua vida. Eu não sei como você está aqui nessa tarde. Eu não sei como você está aqui. Mas Deus sabe exatamente como estão as suas emoções. Deus sabe exatamente como está o seu corpo físico. E Deus sabe exatamente como está a sua vida espiritual. E sabe o que Ele está dizendo para aquele que se acha hoje, quem sabe, que o seu combustível está lá embaixo. Lá com aquela luzinha, a luzinha já acendeu, sabe a luzinha acesa, e você não sabe nem se consegue chegar até o posto de gasolina. Estou falando isso nas suas forças. O Senhor está dizendo, vai nessa tua força, eu vou recarregar. Vai dar tempo de chegar no posto, eu vou encher o tanque, e você vai ver que você vai ter força suficiente para mudar a história.
a começar em você. Porque a garantia de Deus é: não fui eu que te escolhi. João 15,16, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça, a fim, finalidade, para que tudo aquilo que pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E se você não deu um glória a Deus, perdeu uma oportunidade maravilhosa de glorificar ao Senhor. Você foi escolhido, você está garantido e você tem autoridade na sua mão. Por quê? Porque foi Ele quem enviou. Verso 15. Deus responde diferente do que você espera. Verso 15 diz assim: e Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Eita glória! Ó, nós aqui novamente, né? Deus aparece, Deus fala, Deus garante, e a gente dizendo: como que eu vou fazer isso? Com o que eu livrarei? De que jeito que vai ser essa vitória? Me diga, porque eu não estou vendo o horizonte, eu não estou vendo a possibilidade, queridos. Enquanto a gente estiver com esse tipo de visão, a gente tenta resolver coisas sobrenaturais de forma natural. Essa conta nunca vai fechar, nunca. E mais, a gente quer viver o sobrenatural de forma natural. Ainda que Deus tenha uma vida para nós, aonde vamos viver tanto sobrenatural que vai até parecer natural, no entanto, as coisas se resolvem sobrenaturalmente o tempo todo. A fé é sobrenatural, queridos. É quando você equaciona, e você vai ver mais na frente desse texto, que ele tem uma guerra onde tem espada, uma guerra onde tem lança, uma guerra onde você tem armamentos bélicos daquela época, uma guerra onde se resolve lutando. E que a minha mente só consegue pensar dessa maneira. Então eu preciso de soldado, eu preciso de espada, eu preciso de bomba, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Essa é a minha mente. E aí a minha mente olha e vê, fala assim: eu não tenho soldado suficiente, os soldados que eu tenho, eles não são capazes, a arma bélica me falta, eu não vou ter mantimento, eu não tenho gente suficiente, as pessoas estão desunidas, nós somos escravos, nós não temos força. E a gente vai só dizendo: como? Se a gente tentar entender Deus, aceitar a direção de Deus, equacionando no nosso ponto de vista, queridos, nós nunca viveremos o sobrenatural. E aí, o texto está provando para nós que Deus responde diferente. O que seria óbvio para nós numa guerra? Deus escolher a pessoa mais forte, o exército mais forte, com as armas mais fortes, e fazer a estratégia melhor possível, mais clara possível, treinar esse povo, e dar um jeito que esse povo esteja preparado para a batalha, só gente forte, só gente boa, e aí eu estou tranquilo, porque eu olho com os meus olhos e falo: aí, o que eu preciso está aí, ó. É exatamente esse tipo de exército. Mas Deus faz o seguinte: Ele vai lá na menor tribo e pega o menor da família. Isso não fecha essa conta. Não fecha, porque não é pela sua lógica, querido. Não é pela minha lógica, não é pela nossa lógica. Só obedeça e confia naquele que está te dando o comando. Se Ele diz que assim vai funcionar, se entrega para você viver o extraordinário. Se fosse eu falando com Deus, talvez eu falaria: Senhor, eu vou nessa batalha, mas é o seguinte, eu quero soldado, e não é pouco, tá? Eu quero gente boa aí, no arco, na flecha, na faca, eu quero gente boa. Eu quero bomba, eu quero eu quero cavalos, eu quero isso, eu quero aquilo. Essa é a minha cabeça. E Deus tem outra estratégia. E outra estratégia para deixar a gente mais sem saber o que vai acontecer. Para nós hoje é fácil, né? A gente olha o texto e fala: já sei o final. Mas pense você vivendo isso, irmãos. Se coloque nesse momento.
texto vai mostrar que a partir de agora, vamos continuar o texto, ele escolhe o menor, ele escolhe da menor tribo, e aí diz o seguinte, verso 16, e o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem, Deus garantindo que é ele que vai fazer isso. Ele disse, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu estás e que tu falas comigo. Verso 18 até o verso de número 23, queridos, até o verso de número 23, você verá ele fazendo o teste com Deus da lã molhada. Então ele coloca uma lã, vou chamar aqui de terreno, tá? Para ficar mais fácil, o texto vai chamar de eira, mas vou chamar de terreno. Coloca lá na terra, vai dormir e fala, ó, amanhã vai estar sereno em tudo e menos na lã. E depois vice-versa. E Deus atende os dois sinais dele e ele no seu coração, quem sabe, diz assim, glória a Deus, agora o Senhor é comigo, o Senhor mostrou que realmente Ele vai me abençoar e vai ser uma bênção. Porém, queridos, olha aqui. Verso de número 25. E aconteceu, naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar. Aqui já é B.O. Então, o primeiro passo que Deus dá para ele, é um passo que, na nossa perspectiva, é um passo de confusão. Que Deus fala assim, você vai agora pegar um boi e vai derrubar o altar do ídolo do teu pai. E nesse momento, a nação de Israel ela é idólatra, e ela tem aquilo como um alto valor. E Deus então está dizendo agora, para você começar, derruba os altares que não são meus e constrói o meu altar. E aqui Gedeão vai construir o seu primeiro altar. Queridos, ouvir a Deus, passar por esse processo, entender a voz de Deus, entender que Deus está falando é o primeiro passo. No entanto, quando você está querendo um livramento de Deus, parece que Deus te manda para uma confusão. Parece que Deus te manda para uma coisa que vai dar B.O., vai dar ruim. Se Ele fizer isso, vai ter intriga, vai ter briga, e só Deus sabe o que vai acontecer. Não importa o que parece ao meu e aos seus olhos. Tenha certeza de uma coisa, quando você derruba outros altares e estabelece o altar de Deus, no final vai dar tudo certo. Escuta o que eu disse, no final vai dar tudo certo, não é no meio, não é no começo, mas no final vai dar tudo certo, e tudo começa quando a gente destrona qualquer outro altar, e estabelece o altar do Senhor, na nossa vida, nos nossos desejos, naquilo que são os planos e os projetos de Deus. Aí glória a Deus, aleluia, deu tudo certo, né? Vamos embora, e todos foram felizes para sempre. Não, queridos. Depois dessa questão, verso de número 1 e verso de número 2, diz assim, no capítulo 7. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha no arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Ou seja, depois de Deus confirmar, depois de estabelecer os altares, depois de aceitar o comando do Senhor, veio a guerra. Seria muito mais gostoso, né? Alinhei a minha vida com Deus e foi paz e tranquilidade para sempre. Só provisão, só coisa boa. A guerra veio. E disse o Senhor a Gideão, você tem muito pouco povo com vocês. E aqui, queridos, nós temos aqui muito povo com vocês. E aqui, pelo que a gente entende, esse muito povo para Deus, no nosso olhar e na matemática da época, era muito pouco povo contra o exército que vinha contra eles.
Mas Deus faz outra conta. Deus diz, não, é muito povo. Faz o seguinte, eu vou fazer 2 peneiras e vou diminuir. Todos nós sabemos. O resultado foi 300 pessoas. O exército de Deus são 300 homens. E aqui, com aqueles 300 homens, Deus diz, é com esses 300 que nós vamos vencer. A minha resposta era outra. A minha resposta é, Senhor, não dá para perder ninguém, porque a gente tem pouca gente. Não dá para ir com menos que isso. E não tem como conseguir mais uns outros, não? E aí Deus diz, é muita gente. Mas no verso 2 ele diz, por que ele está dizendo isso? Ele diz assim, a fim ou finalidade, né, de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Queridos, o texto está dizendo para nós, da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa altivez, do quanto a gente se divorcia de Deus. Isso tem tudo a ver com o Éden. Isso tem tudo a ver com Adão e Eva lá no paraíso. Dali a gente já percebe esse ser humano que se divorcia de Deus e quer viver a sua vida. Quando a serpente faz uma proposta para Eva, dizendo, olha, se você comer, você será mais alto, né? Você vai ser como ele, você vai também entender o bem e o mal como ele. Ela poderia muito bem dizer, mas eu estou tão bem já, né? Eu já tenho tudo aqui, o paraíso é maravilhoso, para que eu quero alguma coisa maior ou melhor do que isso? Mas a soberba do nosso coração, ela foi lá e comeu o fruto. E a gente pode dizer, não, mas isso é Eva, e se fosse eu? A gente comeria a árvore toda, irmão. Porque Eva ainda era o que havia de melhor. Eva e Adão é o que havia de melhor. A gente já está tão corrompido com o pecado, que a gente já não só comido da árvore, que plantado outras sementes, falar, essa fruta aqui é boa, vou começar a exportar essa fruta. Porque a gente, queridos, por vezes, ou quase sempre, Deus nos dá vitória e a gente acaba roubando a glória de Deus. E a gente rouba a glória de Deus, não quando a gente diz fui eu, é quando a gente não vive uma vida independente de Deus. É quando você acha que os seus projetos são melhores do que os de Deus. É quando você está fazendo um projeto dizendo o que Deus tem que fazer. É desse jeito que a gente se divorcia de Deus. É quando a gente está dizendo, eu sou melhor do que Deus. Porque o dia que a gente entender quem é Deus, a gente não vai dar um passo sem dizer, é melhor que Deus esteja dizendo que é para cá que eu devo ir, senão eu não me movo desse lugar. Moisés, um homem de comunhão, um homem tremendo, quando Deus falou assim, eu não vou junto, vou mandar um anjo, ele diz, não me mova do lugar, eu não saio daqui sem a sua presença. E a gente se satisfaz com respostas menores. A presença dele, a viver com ele, ter a certeza de que é ele que está no controle, é o único jeito de que aquilo que estamos sonhando vai dar certo. É o único jeito. Quantos testemunhos nós temos aqui, né? Gente que poderia dizer, se eu tivesse ouvido Deus lá no meu casamento, lá atrás, tivesse ouvido como a Simone ouviu e hoje dá glória a Deus, né? Essa mulher tem uma percepção espiritual, uma audição espiritual. Em negócios, em questões familiares, quantas coisas que a gente sabe, se tivesse ouvido Deus, e a gente tinha certeza que ia dar certo. A gente tinha certeza que aquele era o melhor plano, aquela era a melhor faculdade, aquele era o melhor casamento, aquele era o melhor momento. E hoje a gente fala, se eu pudesse voltar lá atrás. Mas glória a Deus que a gente aprendeu a não ficar vivendo da dor do passado, se refazer, aprendeu com isso. Agora precisamos crescer na matéria. A resposta certa vem de Deus. Sabe o que queremos dizer com essa campanha, queridos? Acima de tudo é que se a resposta certa vem de Deus, dependa do Senhor. E busque, de fato, mais do que tudo, a direção correta para a sua vida. A direção correta, ela é mente fundamental. O resultado não é suficiente. Só é suficiente quando eu tiver certeza que esse é o caminho de Deus.
essa é a vontade de Deus, é aqui que Deus me quer. E aí você vai viver tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida e para a sua história. Vamos se colocar de pé? Bom, para a introdução acho que ficou bom, né? Não sei porquê, eu tinha certeza que a gente ia falar do capítulo 6 e o capítulo 7. Não sei porquê. Quase cheguei na metade do 6. Queridos, as 3 lições são: não existe cenário que Deus não pode mudar. Escolha e lute para ser do jeito de Deus. Foque os olhos e dê crédito a quem tem direito, que é Deus. Quando eu digo não existe cenário que Deus não pode mudar, o cenário que Israel está vivendo é o pior possível. É de pecado contra Deus. E se tem alguma coisa, queridos, que a gente poderia falar assim, o terrível do terrível é pecar contra o Senhor. Qualquer outra coisa tem solução, mas pecar contra Deus, quem que pode te ajudar se você tiver um pecado onde você está vivendo uma sentença de Deus? E o texto está dizendo para nós, mesmo num cenário desses, o teu clamor pode acessar o coração de Deus, e Deus pode mudar. Então não há cenário em que o clamor, em que a oração, em que você buscar a Deus não possa ser mudado e transformado. Escolha a vontade de Deus, lute por isso. Escolher não é simplesmente dizer assim, eu escolho Deus. É bonito cantar, queridos, mas isso vai ser uma prática diária que vai dizer o que você escolheu. É o dia a dia. Quando você tiver que tomar uma decisão precipitada, quando alguma situação difícil bater à sua porta, e aí você vai olhar, eu vou resolver isso de que jeito? Igual a Mariazinha, igual não sei quem lá, ou eu vou buscar em Deus a direção correta e vou agir do jeito que Deus quer. Foque os olhos nisso e dê crédito a quem de direito. Sabe o que nós queremos que aconteça cada dia da nossa vida, ou deveria ser isso? É que a gente entenda que sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Você come todos os dias porque Deus tem provido. Você se veste pela provisão de Deus. Deus tem sido o seu amparo e o seu socorro 24 horas por dia. Eu não sei quantos anos você tem, mas Deus te sustentou até aqui. E não vai ser esse problema ou essa luta que vai vencer. O mesmo Deus que tem vencido as outras batalhas, não é porque você era mais jovem que você vencia. Não é quando você for mais velho que você vai vencer. Você vai vencer sempre que você estiver na vontade perfeita de Deus. E Deus tem uma vontade perfeita para a sua vida. Amém? Eu quero te convidar nessa tarde a você vir aqui na frente e nós orarmos juntos sobre esta questão, que é o nosso foco, resposta certa. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente buscar a resposta de Deus. Eu insisto que você, nesta oração, enquanto você busca a resposta certa de Deus, resposta certa de... Então diga assim, a resposta certa não é a minha melhor resposta. A resposta certa é a resposta. A resposta certa é a resposta. Então, queridos, nós temos esse conflito, ok? Então a gente pode vencer esse conflito aqui, declarar isso aqui e agora. O que eu quero é que você e eu, que a gente esteja lutando agora. Senhor, eu renuncio à minha vontade perfeita. Eu quero a tua vontade perfeita. Se você quer ouvir a vontade perfeita de Deus, renuncie à sua. Então, pedir a resposta certa de Deus é estar disposto agora a dizer, eu me entrego. É dizer, eu entrego e eu me entrego. Eu entrego. Eu achava que essa era a melhor resposta, mas eu estou aqui para ouvir a tua resposta, do teu jeito, o que o Senhor quer. Quem sabe todos disseram que o caminho é o divórcio, parece a melhor solução. Você está disposto a renunciar isso aqui e dizer, eu quero o teu caminho para o meu casamento? Talvez disseram que a melhor resposta é aquele trabalho. Você está disposto agora a renunciar isso e dizer, eu quero ouvir a tua resposta?
Então entre agora nesse momento da renúncia, nesse momento de aceitar a vontade de Deus, e nós estaremos orando pela resposta certa que vem do Senhor. Coloque a sua mão para frente e nós estaremos ungindo as suas mãos enquanto o ministério vai louvando. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Alguém não chegou aí à oração ainda? Dá um sinal com a sua mão. Se não chegaram a orar por você ainda, dá um sinalzinho. Todos receberam a oração, né? Então repita comigo: Senhor. Vou te dar pelo menos um segundo para você pensar no que eu vou falar antes de você repetir, hein? Eu renuncio. Pode falar. Se você renuncia, pode falar. 1, 2, 3, já. A minha vontade, pela tua vontade. Eu entendo que o melhor, incomparavelmente, para a minha vida, vem do Senhor. Eu aceito e quero isso para a minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos alinhando o nosso coração ao teu coração. Tudo aquilo que tem, de alguma forma, atrapalhado, interferido, algum barulho, alguma má sintonia, Pai, nós rompemos aqui nesta tarde. Nós renunciamos, por melhor que sejam os nossos sonhos, por melhor que sejam os nossos projetos, nós lançamos tudo aos teus pés, subordinado à tua vontade. Que o Senhor esteja revelando o teu coração, dirigindo, e que o Senhor esteja fazendo do teu jeito. A gente não quer interferir. Assim como lemos em Gideão, o Senhor tinha toda a estratégia, o Senhor tinha tudo planejado, e o seu plano foi extraordinário, magnífico. Até hoje, quando olhamos para essa história, Senhor, queremos viver coisas maravilhosas, mas muitas vezes não entendemos o processo e não aceitamos o processo. Mas isso não diz parte de nós que estamos aqui. Nós todos aceitamos, queremos, clamamos, e nós estamos entregando em tuas mãos a nossa vida. E eu te peço que as respostas certas do céu estejam acontecendo em cada vida, em cada família, em cada história, na vida financeira, na saúde, nas emoções. Tudo que diz respeito a teus filhos, tudo isso exalte e glorifique o teu nome. Assim eu abençoo em nome de
Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém? Antes da bênção, queridos, é linda a história de Gideão, né? Glória a Deus. E quando o final, então, hein? Que coisa extraordinária, né? Que homem poderia ter planejado isso? Nenhuma mente humana poderia ter planejado isso. Eu sei que a gente constrói caminhos mais fáceis, mas Deus está preocupado em marcar a sua história e em fazer da sua história um exemplo para outras pessoas. Tem gente esperando o seu resultado. Você gerará vidas para outras pessoas. A sua história vai levantar a gente. A sua história vai aproximar a gente de Deus. Vale a pena. Seja fiel. Confie. E viva tudo que Deus tem. Ele não erra. Ele não erra nos seus planos. Não tem nada errado, tem Deus agindo. Não é um erro, é processo. Não é erro, é processo. E o processo você vai ver como ele é maravilhoso, é no final. No final, quem sabe você escreverá um livro. Só Deus sabe o que vai acontecer no final. Mas uma certeza você pode ter, não há final melhor do que o dele. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio. Diga para o seu irmão, traz alguém com você a semana que vem. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera.